Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais antigas e impactantes da humanidade. Uma história que começa logo depois da saída do paraíso, com a primeira família, os primeiros irmãos. Prepare-se para conhecer a fundo a história de Caim e Abel. Imagina só a cena. Adão e Eva foram expulsos do Éden. A vida agora não é mais fácil. É uma vida de trabalho duro, de suor, de luta para tirar o sustento da terra. É nesse novo mundo de esforço e dor, que os primeiros filhos deles nascem e crescem. E é aqui que a gente conhece os nossos personagens principais. Caim, que se tornou agricultor, e Abel, que virou pastor. Dois irmãos, duas profissões bem diferentes e um dia uma oferta a Deus que mudaria absolutamente tudo, para sempre. Então, de um lado, a gente tem Caim, o mais velho, o cara que lidava com a terra, que plantava e colhia. Do outro, Abel, o mais novo, cuidando das ovelhas, vivendo uma vida de pastor. Duas rotinas, duas vocações. Mas a grande diferença, como a gente vai ver, não estava no que eles faziam, mas no que eles tinham no coração. E aí chega o momento chave, a hora da oferta. Caim traz uma parte da sua colheita, os frutos da terra. A Abel, por sua vez, escolhe as primícias, o melhor do seu rebanho. E a reação de Deus? Tá aí, bem clara na tela. A oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim não. E a grande pergunta que fica é, por quê? Pois é, aqui está o pulo do gato. A questão nunca foi o que foi oferecido, mas sim como. A oferta de Abel foi um ato de fé de verdade. Ele deu o melhor que tinha, com um coração grato. Já Caim parece que fez por obrigação, sabe? Sem sentimento, sem devoção. E essa diferença de atitude foi o que definiu tudo. Essa rejeição caiu como uma bomba no orgulho de Caim. Em vez de parar e pensar onde foi que eu errei, a cabeça dele foi para outro lugar, para a raiva. Uma semente de inveja e ciúme começou a criar raiz ali, bem no fundo do coração dele. E essa semente estava prestes a dar frutos terríveis. A Bíblia diz que o rosto dele se fechou. Dá para imaginar a cena, né? A fúria tomando conta. A rejeição não serviu para ele refletir, serviu para ele odiar. A inveja o consumiu a tal ponto que o próprio irmão virou seu inimigo, o alvo de todo aquele ressentimento. Mas olha que interessante. Mesmo com toda essa raiva, Deus dá uma chance para ele. Não chega condenando, chega fazendo uma pergunta, tentando fazendo pensar. Era a oportunidade de ouro para Caim olhar para dentro de si, se arrepender e mudar o rumo de tudo. A escolha estava nas mãos dele. E o aviso de Deus é direto e muito poderoso. Olha, Caim, o pecado está aí, agachado na sua porta como uma fera, esperando para atacar. Mas cabe a você dominar essa fera. Era uma escolha clara, uma batalha interna que ele e somente ele precisava vencer. Só que Caim não quis ouvir. Pelo contrário, ele não só abriu a porta para o pecado, como convidou para entrar. A raiva venceu, a inveja venceu. E o que vem a seguir é o resultado trágico e sombrio dessa escolha. Então, o impensável acontece. Caim chama seu irmão Abel para uma conversa no campo. E lá, longe dos olhos de qualquer um, a inveja se transforma em violência. E o primeiro assassinato da história da humanidade acontece. Um irmão tirando a vida do outro. O silêncio do campo é quebrado por uma pergunta que vem do céu. Onde está Abel, seu irmão? Uma pergunta aparentemente simples, mas que ecoava com o peso de um crime terrível. Não havia como escapar. E a resposta de Caim entrou para a história pela sua frieza. Uma mistura de mentira com uma arrogância inacreditável. Eu não sei. Por acaso sou babá do meu irmão? Uma tentativa inútil de fugir da responsabilidade. Mas não adiantava. O sangue de Abel, metaforicamente, clamava da própria terra. A consequência, claro, veio. E a sentença de Caim foi decretada. Não a morte, mas talvez algo ainda mais pesado. Uma vida de exílio, de solidão, carregando para sempre o peso do que fez. Vamos ver os detalhes dessa punição. A punição estava diretamente ligada ao crime. A terra que Caim cultivava e que bebeu o sangue de seu irmão se tornou sua inimiga. Ela não daria mais seus frutos para ele. Com isso, ele foi condenado a vagar pelo mundo, um fugitivo sem lar, sem paz e sem raízes. E aqui vem um dos detalhes mais fascinantes e mal compreendidos da história, a famosa marca de Caim. Muitas pessoas pensam que era uma marca de vergonha, mas, na verdade, foi um sinal de proteção. Deus marcou Caim para que ninguém o matasse por vingança. Uma estranha demonstração de misericórdia no meio de um julgamento tão duro. E o destino dele?
Foi morar na terra de Nod. E olha que simbólico. Em hebraico, o nome Nod significa exatamente isso, errante. O lugar para onde ele foi exilado tinha o nome da sua própria maldição, um lembrete constante do seu pecado. Mas essa história não podia acabar em tragédia. Mesmo na escuridão mais profunda, uma luz de esperança pode aparecer. A linhagem da justiça não terminaria com Abel. Uma nova semente estava prestes a ser plantada. Em meio a toda aquela dor, Adão e Eva têm outro filho. E Eva o chama de Sete, que quer dizer substituto. Para ela, era um presente de Deus, um sinal de que a vida continuaria, de que a linhagem de Fer não tinha sido exterminada com Abel. E foi a partir de Sete que a história tomou um novo rumo. Uma linhagem de fé começou a ser construída, passando pelo seu filho Enos e, gerações depois, chegando até a figura de Noé. Enquanto os descendentes de Caim se aprofundavam na violência, a família de Sete se apegava à esperança em Deus. E a partir da linhagem de Sete, algo maravilhoso acontece. A Bíblia diz que, a partir de então, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A adoração pública, a fé, que parecia ter sido enterrada com Abel, renasceu. Era um novo começo para a humanidade. E no fim, essa história deixa a gente pensando: como é que um único ato de inveja, uma escolha errada, pode ter consequências tão devastadoras? É uma lição poderosa sobre a batalha que todos nós travamos aqui dentro todos os dias. E mostra também que, mesmo depois da maior tragédia, a esperança sempre encontra um jeito de florescer. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas 3.